João Manel. Nelson Bamba. Mariela. E Nelson Lopes. Isto convido os selecionados. Ilustres membros da Comissão da Recuperação dos Bens do Estado, acabados de tomar posse. Cumprindo os princípios de transparência e honestidade impostas pela realização do serviço público como fim único e possível da ação das instituições, na minha tomada de posse como Procurador-Geral da República, tive o cuidado de dar a conhecer as minhas intenções de desempenho deste cargo, nunca omitindo que o foco da minha atuação seria o combate implacável à corrupção. Importa agora honrar a palavra então dada. Importa agora honrar a palavra então dada, retomando o problema da luta contra a corrupção e dando corpo a um conjunto de medidas cujo objetivo é aliviar a sociedade, as instituições e o país de uma praga que tudo corrói e que retira credibilidade a qualquer esforço de reconstrução política e social. Preocupa-me a situação da justiça no nosso país. É certo, mas mais ainda preocupa-me o estado da democracia, porque, alicerçando esta em valores sólidos e em comportamentos inquestionáveis, a justiça fica garantida e a democracia torna-se intocável. Minhas senhoras e meus senhores, a corrupção é um flagelo cada vez mais enraizado na nossa sociedade e no nosso dia a dia, com custos humanos que ultrapassam as perdas monetárias derivadas do suborno, dos desvios financeiros, do peculato ou da fraude. Refiro-me também a toda essa variedade de atos de corrupção que podem também custar vidas humanas, como o tráfico de armas e de estupefacientes, a comercialização e aconselhamento do uso de medicamentos contrafeitos, a obtenção de ganhos na utilização de materiais de baixa qualidade em obras públicas e tantos outros. A Procuradoria-Geral da República, no cumprimento da sua missão, pretende intensificar este combate global de defesa da integridade, da probidade e da honra do nosso país, derrubando a corrupção, restaurando a confiança no governo, nas magistraturas, nas instituições e na sociedade, promovendo a utilização correta do dinheiro, dos impostos arrecadados ao aplicá-lo em serviços de qualidade. É a corrupção que, ao distorcer as relações públicas, sociais e econômicas, reduz a eficiência do desempenho nacional, anula a equidade e aumenta a desigualdade, favorece os que se encontram em posições vantajosas para comprarem favores e gerir influências, faz com que os negócios impliquem custos desmesurados, que se repercutem nos consumidores e aparentemente justifica que os recursos públicos sejam gastos de forma incontrolada, gerando desperdícios de que ninguém é responsável. Tudo a conduzir
a que os pobres sejam cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos, e a classe média tenda inexplicavelmente à extinção. A corrupção é uma realidade que envolve de forma mais aguda o setor público, o que, neste caso, se traduz num conjunto de práticas que as pessoas condenam, mas as quais cedem a conseguirem que a administração pública as satisfaça de uma forma mais efetiva, prioritária e séria. É por isso imperativo definir uma matriz de valores, de atuação e de penalização que abranja não só quantos prevaricam a representação do Estado, como os que a ele recorrem esperando benefícios indevidos, matriz essa cujo cumprimento deve ser adequadamente garantido e controlado. Senhores membros da Comissão, oportunamente apelei àqueles cidadãos que porventura tivessem desviado ou adquirido de forma fraudulenta algum fundo ou patrimônio público, refiro-me bens imóveis, que procedessem na sua devolução voluntária ao Estado, como seu legítimo proprietário, no prazo de 90 dias a contar do passado. Está na altura de, tal como então anunciei, o Ministério Público, em colaboração com outros órgãos do Estado, levar a cabo uma profunda operação de investigações e de inspeções a todos os ministérios, instituições e serviços de administração direta e indireta. Repito, serviços de administração direta do Estado e indireta, com a finalidade de recuperar todos esses fundos e patrimônios e de detectar outras situações também gravosas para o Estado, propondo as medidas a aplicar, designadamente encaminhando os seus autores para a Justiça. Entenda-se o combate contra a corrupção na Guiné-Bissau como um propósito sério a exigir medidas de fundo que passam, desde já, pela criação de uma comissão que proceda ao levantamento, à identificação e ao enquadramento legal de atos de corrupção e infrações similares. Face ao exposto, será criada, na minha dependência direta, enquanto Procurador-Geral da República, uma comissão de recuperação dos bens do Estado. A comissão será, ou melhor, terá por missão o levantamento, identificação e enquadramento legal de atos e práticas de corrupção e infrações conexas, propondo soluções de enquadramento legal das situações detectadas, bem como de instrumentos adequados de prevenção a criar. Serão atribuições e competências da referida comissão seguinte: proceder ao levantamento de situações de corrupção ativa ou passiva que envolvam designadamente criminalidade econômica e financeira, branqueamento de capitais, tráfico de influências, apropriação ilegítima de bens públicos, administração danosa, peculato, enriquecimento sem causa, participação econômica em negócios, abuso de poder ou violação de dever de segredo, má gestão de dinheiro público, aproveitamento das funções exercidas para recebimento indevido de favorecimentos, aquisição de imóveis ou valores mobiliários em consequência da obtenção ou utilização ilícita de informação privilegiada no exercício de funções na missão pública ou no setor público empresarial. Comercialização e aconselhamento de uso de medicamentos contrafeitos, proceder ao enquadramento jurídico das infrações detectadas, propor a criação de instrumentos jurídicos e de medidas administrativas adequadas à prevenção e repressão da corrupção em geral, especificamente nos serviços públicos e no setor público empresarial do Estado, que prevejam, nomeadamente, 1. A criação de normas gerais de conduta. 2.
a divulgação e explicação da legislação criminal em vigor, designadamente no que se refere ao processo de apresentação de queixas e de denúncias às autoridades competentes dos factos ou situações de corrupção conhecidas, ou seja, a criação da linha verde para denúncias, portanto, públicas. Devo aqui explicar, já temos quase um acordo, portanto, com uma empresa de telecomunicações que dentro de alguns dias vamos começar a divulgar esse número para que qualquer cidadão possa fazer denúncia, não é, em anonimato sobre qualquer caso de corrupção. A promoção de ações de divulgação de direitos diversos e responsabilidades junto dos serviços públicos que estimulem a comunicação às autoridades competentes de situações conhecidas por desempenho das suas funções e estabelecem o dever de participação de atividades externas, investimentos ativos ou benefícios substanciais, havidos ou haver, suscetíveis de criar conflitos de interesses no exercício das suas funções. Apresentar um plano de informação e sensibilização que abranja os serviços públicos e a sociedade civil. As entidades públicas, organismos, serviços e agentes de administração central, regional e local, bem como as entidades do setor público e empresarial, devem prestar colaboração à Comissão de Recuperação dos Bens do Estado, facultando-lhe oralmente ou por escrito as informações que lhes forem por estas solicitadas no domínio das suas atribuições e competências. O incumprimento injustificado deste dever de colaboração deverá ser comunicado ao Ministério Público para os devidos efeitos. Quando tenha conhecimento de fatos suscetíveis de constituir infração penal ou disciplinar, a Comissão de Recuperação dos Bens do Estado remeterá participação ao Ministério Público. Finalmente, a criação, composição, fixação de prazos, regulamentação e funcionamento da Comissão de Recuperação dos Bens do Estado constarão no meu despacho. Bem-aja e muito obrigado.